Eu vou tentar focar, porque eu creio que Deus tem uma mensagem importante. Queria que você abrisse em Atos, no capítulo 16. Eu quero crer que é lá que o Senhor vai falar com você. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E mais um recadinho, ontem nós estávamos orando. Deixa eu gravar aqui para saber o que eu vou falar. Ontem nós estávamos orando, eu e a Vera, e compartilhando, naquele momento devocional da manhã. E a gente começou a querer entender, o cenáculo. Onde era o cenáculo? Como é que começou essa história de cenáculo? Os caras reunidos, num aposento alto. E a gente não tem, sim, muita convicção, porque quando a gente esteve em Jerusalém faz muito tempo, e eu não lembro de ter visto o cenáculo de uma forma específica. Não sei se já tem uma estrutura católica ao redor. Mas o que eu sei é que no meio da conversa, eu falei para a Vera assim, puxa vida, Deus já falou que a gente ia para a Itália trazer uma unção que ficou naquele lugar por causa do Savonarola. E o Senhor já falou para mais irmãos que tem uma unção retida em País de Gales. Algo que aconteceu, que determinou. Aí eu pensei assim, e Jerusalém, Senhor? O princípio do grande derramar foi lá, E o Senhor falou assim, está lá mesmo, pode ir lá buscar. Eu ouvi de Deus e comecei a chorar. Eu não sei quantos querem ir, mas nós precisamos, profeticamente, pisar naquela terra juntos. Amém? Então, olha, vamos começar a se preparar aí. Finanças, milagres, seja lá o que for. Mas nós precisamos ir lá. Amém? E eu creio que é um mistério nosso aqui, é Aba, tá? Então vamos tomar posse disso em nome de Jesus. Aleluia! Porque quando Deus derrama específico, muda a vida. É a unção que muda. É a unção que transforma. Se você olhar para os discípulos antes e depois do derramar de Pentecostes, você vai ver que fez toda a diferença. Claro que estavam imersos na palavra, claro que passaram 3 anos e meio na amizade, na presença do Senhor Jesus, claro que foram desafiados dia após dia, claro que deixaram tudo para servir ao Senhor, mas quando veio o Espírito, desabrochou. Aleluia! Quantos estão precisando receber uma porção de Deus nessa noite? Eu creio que hoje é noite de ativação. Hoje é noite de ativação que vai trazer um entendimento de propósito. Aleluia. E aí eu fiquei lendo esse texto, eu estava lendo Atos em geral, mas o fato de que eles estavam diligentemente varrendo a Ásia. Eles saíram de Jerusalém, passaram por Samaria, rodaram Judéia e foram avançando, subindo e começaram a dobrar e começam a lamber essa região que hoje é Síria, Líbano, Turquia, sabe? Eles vêm trazendo. E pela diligência eles queriam continuar fazendo o escaneamento da região. Mas aí houve uma manifestação profética. Primeira coisa que acontece em Atos 16, no verso 7, a palavra diz assim, tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Primeiro ponto. Tem lugares que o Senhor não quer que você pise. Deus é diligente com o propósito e diligente com o fato de que a tua vida tem que alinhar
no tempo e no espaço de Deus. E aqui o Senhor não permite, e o propósito era bom, era santo, era pregar o Evangelho. Mas o Espírito diz, por lá não. E claro que quando se aplica a nossa vida, nós temos que lembrar que tem coisas que o Senhor diz, aqui não. Aqui não é para você pisar. Nós tivemos uma experiência na igreja que nós servíamos há muitos anos atrás, de uma irmã que veio do homossexualismo. E ela passou por libertação e ela firmou, mas passado alguns anos deu uma quebradinha de asa. E ela resolveu sair da igreja. E o nosso pastor era baixinho, era conhecido como o baixinho. Mas ele era conhecido como o baixinho até no centro espírita. E ela foi tomar um passe no centro espírita. Depois de receber o Senhor Jesus, ser lavada no sangue, passar por libertação. E quando ela entrou no centro espírita, que chegou a vez dela, o guia olhou para ela e falou assim, esse aqui não é o teu lugar, sai daqui antes que você me cause problema. Nem o diabo te quer mais. Volta para Jesus. Parece que o guia estava pregando, né? Mas ele falou assim, sai daqui que eu não quero problema com aquele baixinho. O guia ficou com medo. Mas ela continuou nas suas andanças. E uma noite, um sábado à noite, de madrugada, ela estava numa boate. E apareceu uma profeta do Senhor na boate. E a profeta entrou na boate. Quando ela viu a profeta, ela correu e se escondeu debaixo de uma mesa. E ficou lá, né, escondida. E a profeta, movida pelo Espírito, foi até a mesa, bateu na mesa e falou, filha, pode sair, que eu vim aqui te pegar. Você não vai ficar aqui, não. Você vai voltar para casa comigo. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus cuidando da tua vida. Olha o amor de Deus indo onde ninguém mais iria, ou enviando quem não queria mais ser enviado. E aqui, olha, não vai, não pise. O Espírito de Deus está rondando para te guardar. Aleluia. Só que além disso, essa aqui é a intervenção negativa. Não. Uma intervenção de Deus negativa. Agora vem a positiva. Verso 9. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e nos ajuda. Agora é a intervenção de Deus positiva. Aqui não. Passa para lá. E a partir desse momento, o Evangelho atravessa a fronteira da Ásia para a Europa. Isso aqui é um momento histórico. Aqui é um momento onde essa geração que apenas começou, já vai conquistar a Grécia e vai até Roma. A Europa vai ser tocada pelo poder de Deus, aleluia. E esses homens, eles estão na pegada. Esses homens não estão escolhendo o campo missionário, não. Eles falam, Senhor, onde que é para ir? Esses homens têm consciência de propósito. E se nós estamos olhando para essa igreja, é porque nós queremos refletir nas nossas vidas uma pegada parecida. Amém? Uma pegada de qual é a obra para fazer, qual é o propósito, Deus. Ter o senso, ou retomar, ou receber pela primeira vez, ou pela segunda vez, recuperar um senso de destino. Para que é que eu fui criado? Para que é que eu existo? Quais são as vidas que eu vou impactar? Com o amor de Deus, e com a palavra de Deus, e com a presença do Espírito de Deus na minha vida. E quem tem esse discernimento, já começa a caminhar com autoridade.
Não caminha como quem não quer chegar. Caminha assim, para onde é e com quem é. Aonde é o mistério, Deus? Com quem que eu vou falar hoje? Quem que vai ser alcançado? E como eles chegavam, se a cidade tinha uma sinagoga, eles primeiro conversavam com os judeus. Se apresentavam na sinagoga e traziam a mensagem do Evangelho. Depois eles iam para os gentios. Mas parece que nesse lugar aqui, em Filipos, parece que não tem muito judeu. Então eles vão para um lugar de oração. Continuando aqui. Verso 11 em diante. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. E dali para Filipos, que é hoje o da nossa pregação, Filipos, de onde tem a carta aos Filipenses, Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia e colônia romana. Estivemos alguns dias nessa cidade. Então, já não chegaram fazendo qualquer coisa, estiveram alguns dias, pisaram na terra, sondaram o ambiente espiritual, oraram, pediram revelação, se fortaleceram, definiram uma estratégia, se revestiram. No sábado, verso 13, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um espaço de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Agora é um segredinho, né? Quantos aqui tem chamado de evangelista? Você fala com autoridade, você fala com graça, você fala com amor, mas é o Senhor que vai abrir o coração e vai fazer a pessoa entender o que está sendo falado. Aleluia. Paulo tinha um segredo, ele falou assim, eu não vou ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito e do poder. É uma decisão. Eu não vou chegar e falar alguma coisa que eu estudei, que eu estou, sabe? E vou ser assertivo e vou ser convincente. Eu vou deixar Deus falar direto no teu coração. E quando Deus fala no teu coração, a pessoa entende. Uma vez, eu estava na minha sala, recém-convertido, e a gente estava na pegada do evangelismo. Chegou perto da gente, a gente pegava mesmo. E chegou um vendedor na área de cilindros hidráulicos. Mas eu estava conversando com o Aguinaldo por telefone e falando daquele livro chamado Admirável Mundo Novo, ou Mundo Tenebroso, não era isso? Admirável Mundo Tenebroso. O 1, né? E começamos a falar, né, como apareciam os capeta, né, que saía voando, tal, enquanto eles estavam na interação, e só falando de capeta, só falando de demônio, só falando de... E o rapazinho sentado, queria conversar comigo, ele ficou sentado, eu falei, só um instantinho aqui que eu estou numa conversa importante. E pá, e o cara assim, e o olho dele arregalando, assim, arregalando. Quando eu acabei, desliguei, eu falei, cara, desculpa aí, muito prazer, Cláudio, tal. O que eu devo a essa visita? E ele assim, sabe, parecia meio assustado, mas ele falou assim, não, eu queria saber mais dessa conversa que você teve. Cara, não rolou papo de cilindro naquele dia. Ele ficou sabendo, aceitou Jesus lá na sala, naquele dia. Falando de capeta, gente, como é que alguém pode aceitar Jesus, você falando de demônio que está voando, que entra num e sai, e o cara assim, eu queria saber mais desse assunto aí. E principiando pelos demônios, falou de Jesus. Aleluia. Então aqui é o que aconteceu com essa moça. O que acontece com eles é que Deus já define uma logística. A moça fala, olha, se eu achei graça, tal, diante de Deus, diante de vocês, eu quero que vocês fiquem na minha casa. Então, eles já estabeleceram uma base. Com a irmã Lídia, a igreja começou em Filipos.
E começou normalzinho, foi num ponto de oração, tinha só mulheres, falaram, ela aceitou, sabe? Deve ter tido apelo, tal, aleluia, né? Já foi, já lançou nas águas, já estava no rio, né? Então bom para batizar. E aí é que vai começar um negócio sério. A partir do verso 16, então vamos lá, para o sério. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Agora começa um primeiro encontro, não é simplesmente uma jovem possessa, não é simplesmente um momento de libertação, é um confronto territorial. Satanás envia o seu instrumento mais afiado para confrontar o apóstolo, e ela não fala nada que seja ofensivo. Ela começa a dar uma de profeta. Ó, esses homens aqui que estão anunciando o caminho da salvação. Mas era Satanás falando. Quantos sabem que o diabo fala? Se o diabo fala, Deus também, e muito bem, e bem audível, aleluia. É importante entender que é pela voz do Senhor que as coisas acontecem. É aquilo que sai da boca de Deus é que determina os fatos. O Senhor Jesus, segundo a carta de Hebreus, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Amém? E aqui o diabo está falando. A adivinhadora diz assim, no verso 17: são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. Tem gente que quer discutir porque ela errou no 1, ou... Vamos esquecer um pouco esse detalhe, porque o diabo é o pai da mentira, não é esse o ponto. O ponto é que ela não está sendo ofensiva. Ela não está dizendo que é mentira. Ela não está desqualificando. Ela está se apresentando num outro espírito, como se ela fizesse parte do mover de Deus. E a tal ponto que Paulo foi... Eu imagino que Paulo era um cara troncudo. Paulo era um cara bom de conflito. E ele se aguentou por dias, discernindo o espírito maligno. O que é um espírito de adivinhação? É um agente de Satanás que tenta fazer uma pessoa como se fosse profeta. É de onde vem o falso profeta. Lembre-se de Jezabel em Apocalipse. Existe uma conexão dizendo que ela profetiza. Então existe uma ação do espírito de adivinhação que é uma ação indutora, contaminadora, opressora, condicionadora. E Paulo discernia muito bem. Então, não deu para segurar por muitos dias. Verso 18 diz, fazia isso por muitos dias. Então Paulo aguentou o quanto deu. Mas aí já perturbado, ele voltou-se e disse, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E pela autoridade, o espírito saiu. Parece simples, né? Opa, a mulher está liberta e vamos continuar pregando o evangelho e implantando o reino de Deus em Filipos. Só que esta mulher era uma representante de um espírito territorial que estava bem consolidado naquela cidade. Então, quando nós vamos avançar, e essa igreja tem sido chamada para avançar, temos que entender que nós temos uma batalha espiritual a empreender que tem características específicas em cada região. Aqui acontecia que homens
tinham lucros por causa desta mulher, por causa da ação demoníaca. A adivinhação trazia lucro. E no verso 19 diz: vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença dos magistrados. Aqui, a pregação do evangelho começa a parecer que está dando errado. E eu queria te animar nesse momento. Tem momentos que você obedece a Deus e a coisa parece que não deu certo. E você fala, acho que não era de Deus. E é nesse momento que você está sendo testado na sua fé. Amém? Fala, toquei onde não devia. E o Senhor pode te dizer, se Ele encontrar espaço no teu coração, Ele vai falar assim, o problema vem exatamente porque você tocou aonde você tinha que tocar. Você levantou o ponto. E você vai pagar o preço disso. E eu sou contigo. E você tem que entender que Deus está nesse negócio de sofrimento. Sabe, porque hoje tem um evangelho muito light de prosperidade, de bênção e autoridade. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, quando nos faz ministros, diz participantes dos sofrimentos de Cristo. Vai ter sempre um preço a ser pago. A graça de Deus nunca foi de graça. Alguém pagou a conta. E agora o Senhor fala, já tinha falado, porque quando ele confrontou Paulo, Paulo era o perseguidor, Paulo era o algoz, Paulo era o fariseu, enviado, aprovado, qualificado para prender cristão, levar os magistrados, autorizando a morte dos cristãos. Mas quando o Senhor se manifestou a Saulo, no caminho de Damasco, a presença do Senhor era tão gloriosa que ele não pôde ficar de pé. E nem conseguiu enxergar depois desse encontro, até que veio a oração de Ananias. E a palavra que veio foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? E um homem temente a Deus, todo errado nos seus conceitos teológicos, pergunta, debaixo daquela ação da glória e da presença do Senhor, e quem és tu, Senhor, que eu persigo? E o Senhor responde claramente, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quando o Senhor chama Ananias, fala, Ananias, vai lá visitar o Saulo, de sobrenome Paulo, porque ele teve uma visão que você ia lá orar e ele ia voltar a enxergar. E o Ananias fala, mas Senhor, que é isso? O cara tem fama aí, o cara é bandido. Ele falou, não, pode ir, que esse é vaso escolhido. Quem tem autoridade? Quem é capaz de mudar um coração? Quem é o capaz de mudar um coração? É Deus, é Jesus. E ele fala, porque eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa padecer no meu nome. E agora chegou a hora dele aprender essa lição, vamos padecer. Já tinha começado antes, mas agora veio uma situação mais séria. Porque olha, não consideraram que ele era romano, não os respeitaram, não teve julgamento e já foi para a chibatada. E para a prisão. Verso 22 diz que a multidão levantou-se a uma contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aleluia.
Se os meus filhos estivessem aqui, eles iam falar: pai, você já estragou o vídeo. Pastor Chorão estraga vídeo mesmo. Tomaram chibatada, ficaram lanhados, ensanguentados, provavelmente ficaram sem camisa. Verso 23 diz que, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Aqui nesse momento, parece que deu tudo errado. Apanharam, foram humilhados, a cidade toda testemunhou a vergonha dos homens de Deus, apóstolo, ensanguentado e preso, sem direito. Mas aqui já começa a visibilidade do derramado amor de Deus, né? Se nós estamos aqui nessa série, né? Na onda do amor de Deus, agora nós vamos descobrir que tudo isso é por causa de uma alma. Ai, meu Deus. Mais importante que conquistar Filipos para Jesus era ganhar o coração desse carcereiro. É assim que é o Deus que você serve. Ah, Deus, mas eu queria um ministério. Deus fala para você: e eu quero que você ganhe uma alma para mim. Tem alguém do teu lado que é precioso demais para Deus, para você desprezar. Para você não montar uma estratégia de conquista de um coração. Porque Jesus é conquistador, você só tem que botar a pessoa um pouquinho mais perto dele. Ele vai onde tiver que ir. Ele move as circunstâncias. Gente, quando eu leio esse texto, eu penso: que amor é esse? Que amor é esse? Que entregou o Estevão cheio do Espírito para ser morto, e as suas roupas com a unção lançadas aos pés de Saulo. E que levanta um Saulo perseguidor para ser um homem de sofrimentos. E um homem que agora é chamado para mudar a vida de uma família, porque não é só o carcereiro, é a sua casa. Deus fala: tem gente preciosa aqui nesse cativeiro. Então, quando você estiver passando por uma luta, nunca se esqueça que Deus tem um amor muito grande para poder entrar na tua situação, entrar no teu sofrimento, entrar no teu desajuste, para de dentro promover a mudança. Botaram dentro do cárcere um grupo perigoso. Um grupo que sabia adorar no meio da tribulação. Quando fala meia-noite, significa no auge da desesperança, eu decidi adorar a Deus. Porque lá no Salmo 137, os babilônicos falavam: pega aí os seus instrumentos de cordas e faz uma daquelas canções de Sião para nós. Adora o teu Deus aqui na prisão. Adora o teu Deus em Babilônia. Adora o teu Deus onde você está. E eles falavam: como que eu posso adorar a Deus nesse lugar? Eu não consigo. Mas quem conseguiu, reinou em Babilônia. Quem conseguiu, reinou no meio dos medo-persas. Quem conseguiu, mudou a mente e o coração de reis e trouxe de volta a glória para Jerusalém. E aí no Salmo 126, eles falam assim: quando nós voltamos a Jerusalém, nós éramos como aqueles que estávamos sonhando. Então o nosso coração se encheu de gozo, a nossa boca de risos. Grandes coisas tem feito o Senhor.
Grandes coisas tem feito o Senhor por você. As que você sabe e as que você não sabe. Porque aqui, eles não sabiam no que ia dar tudo aquilo. Estavam na derrota. Isso aqui acabou o primeiro tempo, Brasil e Alemanha 7-1. E um olhou para o outro e falou assim, vamos adorar a Deus? Se tivesse um César Sampaio lá, o jogo tinha acabado 8-7. Quem que acredita que Deus pode virar uma situação? Eu não sei qual é a circunstância da tua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Mas o Deus que você serve é poderoso para virar assim, ó. E Ele manda te dizer, acaso haverá algo demasiadamente difícil para mim? Tem algo que eu não possa fazer aí? Tem algum monte que eu não posso tirar do lugar? Tem algum rio que eu não posso abrir no meio do vale? Tem algum osso de mortos que eu não posso colocar junto e gerar vida? O Espírito do Senhor se move sobre a face das águas. Quais são as águas que estão saindo da tua boca? Porque são elas que vão determinar a ação de Deus. Por que Deus não fez até agora? Porque você não abriu a tua boca como profeta. Porque você não falou. Porque você não creu. Nada é impossível ao que crê. E a palavra de Deus diz, eu criei, por isso eu falei. Amém? Então você começa a falar antes que a vitória vem. E aqui eles começaram a cantar antes que a vitória veio. Verso 25, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Virou culto, é vigília, gente. Preso com os pés no tronco, ferido, ensanguentado, com frio, desconfortável. Deve ter, sabe, quando você começa a tomar aquela chibatada, você deve puxar daqui, aí vem um estiramento nos músculos das costas. Deve ser horrível o resultado final. E o cara fala, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. E começa. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ó Rei dos santos, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? E os presos, ó. Esse povo é diferente, estou sentindo alguma coisa. Começo a sentir alguma coisa. O que está acontecendo? O que é isso? Nunca senti, agora essa alegria. Eu estou desfavorecido como eles, mas eles cantam ao Deus deles. Quem é esse Deus deles? Aleluia! E de repente, a glória de Deus se manifesta. Diz que vem um tão grande terremoto. E o cárcere é abalado pelo poder de Deus. Aleluia! E se abriram todas as portas. E foram soltos todos os grilhões. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar a libertação dos cativos. Tem cativeiro hoje aqui na casa? Deus vai quebrar. Determinar a cura dos quebrantados de coração. Tem quebrantado? Tem gente que derrama lágrima diante de Deus? Deus cura. Deus restaura. Mas o propósito de Deus é te equipar para você ser um instrumento. O propósito final não é você estar livre. O propósito final é você ser transformado num instrumento de libertação. O propósito final não é você estar curado. O propósito final é você ser transformado num instrumento de cura. Amém? O propósito final não é o teu casamento ser restaurado. Esse é o inicial. O final é você ser um restaurador de casamentos. Percebe? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Oh, glórias. Então esquece que você está aqui como cliente. Você está aqui sendo equipado para ser um servo. Amém?
Não somos clientes, somos serventes, servos do Deus Altíssimo. E aqui, quando vem o abalo, a estrutura de autoridade não foi molestada. Deus, o Todo-Poderoso, abriu todas as portas e quebrou todos os grilhões. E chacoalhou, mostrando, tem um que é acima da autoridade local. E está interessado nessa situação aqui. O mais gostoso, quando você se mete numa encrenca, é saber que o Deus que você serve está na encrenca. Ele está na encrenca, esse assunto é meu. Esse povo que está aí prisioneiro, eu tenho coração para eles. Eu estou ouvindo o clamor deste povo. Eu conheço as suas aflições, aleluia. Não passa nada despercebido do Senhor. Mas o carcereiro era um homem com integridade. Quando ele viu aquilo, ele percebeu que a sua função profissional tinha fracassado. E ele decidiu, por honra, essa honra meia louca, né, de japonês, né, que vai se matar porque falhou. Verso 27 está falando isso aqui, ó, o carcereiro acordou, então ele estava dormindo, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Aí a missão não estaria completa, né? Paulo bradou em alta voz, olha como estava atento o apóstolo. Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Aleluia. Ele só louvou ao Senhor, ele não pregou para esse carcereiro. E o carcereiro estava dormindo. Mas por causa do impacto de Deus naquela situação, esse homem pegou luz, tendo ele pedido luz, verso 29, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ele percebeu que havia uma autoridade acima da dele naquele lugar. E ele se curva diante de Paulo e Silas. E eu acho impressionante o que saiu da boca desse homem. Senhores, Deus, que me é necessário fazer para ser salvo? Olha o coração preparado, gente. Uma vez a Vera, professora na escola, lá no Campo Limpo, ela pregou Jesus para uma mulher, e a mulher falou, puxa, eu preciso ir na sua casa, Vera, para a gente conversar mais. E a Vera falou, então vamos marcar no sábado. E cada sábado, a partir daquele dia, aconteceu alguma coisa. Ela caiu, quebrou a perna. O diabo foi adiando. Passaram-se semanas, até que finalmente a Vera falou, finalmente ela vai conseguir vir, ela está vindo. E eu pensei, bom, diante do adiamento desse momento, eu acho que eu não vou pregar coisa nenhuma. Ela entrou em casa, sentou, eu olhei para ela e perguntei, você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Ela começou a chorar, eu falei, eu quero. Já fazia algumas semanas que ela queria, e o diabo tentando adiar. Ela recebeu Jesus sem pregação. Olha esse homem aqui. O que eu tenho que fazer para ser salvo, gente? Ele já entendeu que ele é pecador, que ele precisa de salvação. Ele já entendeu que existe um Deus nos céus que está interessado nele. A mensagem do Evangelho chegou no seu coração em forma de um amor, de uma atenção, de um Deus que falou, eu gerei toda essa situação por você, filho. Não resiste não, porque eu faço qualquer coisa para te ganhar. Então ele pergunta, eu não entendo nada, o que eu tenho que fazer? Eu quero isso aí.
Esse é o Evangelho, gente, o Evangelho que é pregado sem palavras. As pessoas, elas são impactadas, elas ainda nem sabem do que é, mas elas já perceberam. Ele move no invisível, porque você está caminhando no Espírito de Cristo. Então o poder da cruz emana da tua vida. O sangue foi vertido por você e através de você ele vai sendo vertido na vida dos outros. Aleluia, isso é o amor de Deus. Mas gente, deixa eu deixar bem claro o cerne dessa mensagem. Não tem ação de Deus sem relacionamentos. Tudo que Deus vai fazendo é baseado em gerar situações normais ou anormais de relacionamentos. Aleluia. Ó a edição aí, ó. É grande o amor de Deus derramado aqui nessa casa. Mas esse amor é derramado primeiro para te curar, mas depois para te equipar, para você espalhar isso. Você é instrumento do permear essa sociedade com o amor de Deus. A sociedade está absolutamente estragada. O espírito de anticristo avançou rapidamente a agenda do anticristo na nossa geração. O que era absolutamente inaceitável 30, 40 anos atrás, hoje é normalidade. O que era ilegal hoje é lei. E o cristianismo rapidamente está sendo transformado em uma religião criminosa. E não existe mais espaço histórico para a gente ficar na moita. Nós temos que sair. Nós temos que ir para a guerra. Eu não sei quantos aqui percebem isso. Nós somos guerreiros de Cristo. Nós estamos no meio de uma grande guerra. E o Brasil, incrivelmente, está avançado na agenda de Deus. O Brasil ainda vai exportar o Evangelho. Mas nós temos muita coisa que resolver na nossa própria terra e em prazo recorde. Eu não sei se vocês percebem o quanto essa geração avançou. Então, Deus é capaz de, em anos, realizar algo que não foi realizado em milênios. Você consegue acreditar nisso? Que nós estamos vivendo um tempo estratégico na agenda de Deus? E que o postergar já não está mais nas possibilidades. Isso me anima muito. Porque tem momentos que você fala assim, eu falhei, agora eu vou voltar para a fila e vou ficar que nem Moisés, 40 anos no deserto. Essa possibilidade já não está mais na agenda. Deus já não está contando mais com esse tempo de reprocesso. E aí quando não tem espaço para dar errado, o que acontece? Deus faz dar certo. Vai dar certo. Por quê? Porque Deus falou que vai. Vai cumprir o destino? Vai, porque Deus prometeu que iria. Vai glorificar o nome do Senhor? Vai, porque Deus determinou. É o tempo. Aleluia. Como é que Ele vai fazer? É problema dele. Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que tem umas coisas doidas, viu? O Daniel está aqui hoje? Já foi? Então, ele me ligou poucas semanas. E ele falou, ó, Deus mandou eu te contar isso. Que eu estou indo para Detroit, é isso mesmo? Foi lá para Dearborn, não foi? O que aconteceu em Detroit, gente? Eu vou compartilhar aqui para a igreja estar orando, tá buscando. Eu tenho, o meu filho mais ungido é o pródigo da minha casa.
Ele mora na Califórnia. Se apaixonou e casou com uma libanesa. E eu e a Vera tivemos um momento de luta muito grande, porque eles queriam que o pai e sogro, fizesse uma oraçãozinha na praça, para abençoar aquele casamento. E a gente teve um momento de confronto, onde eu falei, olha, não é assim que a gente faz lá em casa. Vocês vão marcar o religioso, eu vou até Detroit e nós vamos ter a cerimônia do casamento. E se não for desse jeito, não precisa nem me convidar. E criei uma situação. E nós fomos para Detroit e celebramos o casamento com parte da família. Depois teve a celebração. A maioria deles, eles são árabes. Alguns ouviram a palavra e foram tocados pelo Espírito. O Senhor honrou, porque teve graça. E no meio de toda aquela batalha, o Senhor falou algo para nós. Falou assim, eu dei o Marcel para resgatar eles. Então o Marcel se tornou elemento de sacrifício. E o Senhor falou para a gente, vocês vão ganhar esse povo. Nós temos um desafio em Detroit. E quando ele ligou para mim, era confirmação profética. Deus mandou te falar. Mas eu sabia o que Deus estava falando. Não se esqueça, porque o dia que você ganhar eles, eu abro o mundo para você. Ei, xaramaeca, tchê. Esse é o Deus que a gente serve, gente. Quando você olha e fala, é encrenca, Deus fala, não, é oportunidade. Eu perdi, Deus. Ele falou, não, acabou de ganhar. Eu fui humilhado, Senhor, eu te glorifico. Aguenta aí firme. O que me é necessário fazer para ser salvo? Olha a resposta, gente. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Crê. Crê. A base é a fé. Crê. E a fé move a ação. Crê. Na sequência, pregam a palavra para ele e todos da sua casa. Ele se apresenta humildemente para lavar as feridas. Ele é batizado junto com os seus. Leva Paulo e Silas para sua casa. Que, de novo, eu estou aqui enxergando um aposento superior, é um cenáculo. Alegrou-se, cearam, comeram e compartilharam das grandezas de Deus. Aleluia. Salvação no Espírito é uma decisão. Crer. Para Deus, a tua fé é uma chave que abre um decreto. Ser perdoado e ser transformado em novo filho de Deus pela regeneração do Espírito. Então, crê no Senhor Jesus e seja salvo. Talvez tenha alguém aqui na casa que ainda não teve essa experiência de dar um passo de fé e dizer, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Se neste momento você percebe que é o fato na tua vida, eu quero que você se levante aonde você está. Esse é um apelo evangelístico. Crê no Senhor Jesus. Como que eu vou mostrar que eu criei? Se levanta, se coloca de pé. Pela fé. E nós vamos declarar
a salvação de Deus na tua vida, e você vai abrir a tua boca e vai confirmar, vai falar: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Não permita que passe esse momento. Mas salvação não acaba aí. Depois que você creu e recebeu, agora você vai desenvolver na tua alma a salvação. Agora vem aquilo que acompanha a salvação. Aleluia. E é Deus te restaurando, é Deus te levantando, é Deus curando as tuas feridas, é Deus te ungindo, é Deus te libertando, é Deus te dando sentido, direção, identidade, é Deus transformando os teus pensamentos, é Deus alinhando os teus sentimentos, é Deus te capacitando a passos de fé. Amém? E uma vez que você está desenvolvendo salvação, ela só vai ser efetiva se você tiver relacionamentos. Então eu precisaria pedir para a igreja: se coloca de pé.